Bom dia, eu me chamo Stephanie Soraya, junto com a Erika Caroline, e hoje nós vamos falar sobre a dentinogênese e a estrutura da dentina. Começando pela dentina, antes de a gente entrar propriamente na histologia, nós precisamos saber algumas coisas sobre ela. A dentina, ela é um tecido conjuntivo avascular, e ela é mineralizada e especializada, no caso, forma o corpo do dente, o que faz com que suporte e compense a fragilidade do esmalte. A dentina, na sua porção coronária, ela é recoberta pelo esmalte e na sua porção radicular ela é coberta pelo cemento. A sua superfície interna delimita a cavidade pulpar onde se aloja a polpa dentária. E por ser um tecido vivo, ela contém prolongamentos de células especializadas e substâncias intercelulares que nós vamos falar no decorrer desse slide. A dentina e a polpa, elas formam um complexo que tem uma íntima relação, não só topográfica, como a gente pode ver aqui nessa lâmina, mas também embriológica e funcional. Então, isso faz com que elas tenham características biológicas bem comuns. Partindo agora, de fato, para a histologia da dentina, nós temos aí que ela é formada pelos odontoblastos. E o que são os odontoblastos? Eles são as células responsáveis pela síntese e produção da dentina. Então, a sua principal função é, de fato, a dentinogênese. Então, eles formam uma camada única que limita a periferia da polpa e é um processo que se estende para o interior da dentina. Como vocês podem ver aqui, ele começa aqui, ele se estende. Aqui, dada a limitação da polpa, nessa imagem não é tão visível, mas ele começa da limitação da polpa até o final. Os odontoblastos, eles formam dentina durante toda a vida do indivíduo. No caso, eles surgem nos locais onde ocorre desenvolvimento do dente. Isso ocorre lá no 17º, 18ª semana da vida intrauterina. E eles se encontram, de fato, presentes até a morte do indivíduo, a menos que eles sejam mortos. E como é que eles podem ser mortos? Eles podem ser mortos por bactérias, por agressões químicas, e também existem formas indiretas de matar os odontoblastos. Um exemplo muito comum é a caneta de alta rotação, que faz com que, quando esse tecido da dentina ele é perfurado, acontece a aspiração dos odontoblastos para dentro do túbulo dentinário. Então, aí o que é que ocorre? Para fazer essa proteção, ocorre a dentina terciária, que a gente vai falar um pouquinho mais dela lá pro meio do slide. Além disso, ela também protege e sustenta a polpa. De todo fato, agora vamos falar dos odontoblastos, e antes de a gente entrar nas definições, a gente vai ver essa lâmina. Como vocês podem ver aqui, ó, de baixo para cima, a gente vê os odontoblastos, que eles se apresentam como células colunares altas. Só que já na metade da raiz, eles já se apresentam como colunares baixas. Se a gente cortar eles transversalmente, a gente vai poder verificar núcleos celulares sem rastros de nucleolos e citoplasma. Já mais acima, a gente já pode ver dentro da pré-dentina, não calcificada, lógico, a gente já pode ver os canalículos dentinários. Que eles são esses cilindros, aqui ó, são cilindros ocos, que está mostrando na imagem, que eles ficam aí dentro da pré-dentina e eles alojam os prolongamentos odontoblásticos. E o seu trajeto é curvo e em forma de S, mais ou menos. Eles se assemelham a um S, sendo na raiz e na área dos bordos incisais e cúspides, eles são praticamente retos, como a gente pode ver aí na imagem. Eles também emitem colaterais durante todo o seu trajeto. E o diâmetro dele e o volume desses canalículos eles podem variar de acordo com a idade que esse dente tem. E a sua localização, obviamente, na estrutura da dentina. E aqui em cima a gente já pode ver a dentina completa e calcificada. Os odontoblastos eles permanecem sim na dentina pós-formada porque ele tem uma estrutura reparadora, sendo que ela é limitada, não é para sempre, porque existem alguns aspectos que podem destruir essa camada, além de ser um tecido responsivo e ser capaz realmente de reparo, ele se autoestimula para a reposição da dentina.
A sua composição química. Falando na composição química, antes da gente entrar de fato, é importante que a gente saiba que a dentina e o esmalte, eles são firmemente unidos pela junção amelodentária. Então, ele é responsável parcialmente pela cor e pela coroa do dente. A sua composição, a composição da dentina, ela lembra o osso, mas ela difere só pelo fato dela ser avascularizada, ou seja, ela não tem vascularização. E não contém células aprisionadas, assim como o osso. Então, significa que ela tem uma capacidade reparadora limitada, como a gente já havia falado no slide passado. Como vocês podem ver aqui, 70% mineral e 45% do volume. O alto conteúdo mineral, que é o que torna a dentina mais dura que o cimento, no caso, só que ela é bem mais macia que o esmalte. Além da gente ter esses 10% de água. Sobre a matriz inorgânica, apesar de termos 70% de matéria mineral, a maior porcentagem, digamos que é o produto mais encontrado na matriz inorgânica é a hidroxopatita. Ela é o principal componente inorgânico que a gente conhece. Mas sobre a matriz orgânica, ela é bem composta, ela tem várias coisas, mas de todo fato, a parte mais importante dela é o colágeno, que é sim o seu maior constituinte, e é o colágeno tipo 1. Além disso, ela também contém glicoproteínas acidíferas, que são ricas em carboidratos e que também contém grupos acidíferos. A gente também pode encontrar duas proteínas que são bem proeminentes, que a gente pode encontrar com facilidade, que é a osteonectina e a osteopontina. Além da gente também ter lipídios, é um componente menor de todo fato, porque já tem muita coisa, mas tem sim uma camada lipídica bem pequena comparada às outras. E a gente também tem proteínas do plasma, duas que são muito recorrentes, que são as albuminas plasmáticas, e a gente também tem as glicoproteínas. Aqui a gente pode ver de uma forma emaranhada as fibras colágenas e os túbulos dentinários. Mais para frente a gente vai ver fotos diferentes e que mostram de fato essas estruturas mais próximas, mas de toda forma aqui a gente já consegue identificar as suas fibras colágenas e como elas recobrem os túbulos dentinários. Tratando-se agora dessa parte muito importante, que é a pré-dentina. Aqui nessa lâmina a gente pode ter uma definição exata das suas partes, e ela é essa estrutura aqui, ó, branca, uma branca amarelada, e esse tom de amarelado dela varia com a idade de cada indivíduo, né? De um indivíduo para o outro, ele faz essa individualidade, a cor vai variando. Ela também apresenta uma considerável elasticidade, porque ela tem um arranjo de rede de fibras colágenas, como a gente viu lá no slide passado. E o que é que acontece? E essas fibras colágenas, elas cedem às pressões, né, de mastigação e amortece a força que acontece sobre o esmalte quando a gente está fazendo a mastigação. Então, isso faz com que o esmalte e a dentina em si não se fraturem. Além dela ser canalicular, né? Como a gente viu lá no comecinho, nos primeiros slides, ela é coberta desses canalículos, então ela é permeável. Substâncias podem entrar e penetrar através desses canalículos e atingir a polpa. Aqui eu deixei alguns tópicos, que são esses. Ela limita a porção pulpar mais interna da dentina, assim como vocês podem ver que ela vem logo após o odontoblasta. Parece que fica bem nítido aqui a presença dela, essa parte branca, assim, mais para amarelo do que branco. Ela apresenta a matriz não mineralizada, ou seja, ela não é calcificada, ela é mais maleável. E ela é feita de colágeno, glicoproteínas e proteoglicanos, aquela matriz orgânica que a gente já tinha falado. A pré-dentina ela é mais espessa onde a dentinogênese está ativa. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a dentinogênese lá para o final.
e está ocorrendo, e a presença é importante para manter a integridade da dentina. Ela serve muito de suporte e de base para a dentina calcificada. Como vocês viram, ela funciona para mastigação, porque ela absorve o impacto para que não haja uma quebra nem do esmalte, nem da dentina calcificada. Agora, sobre a permeabilidade dentinária. A gente pode ver aqui nessa imagem os canalículos, mas vamos falar primeiro sobre os tópicos que a gente deixou. Mas antes, é importante que a gente saiba que a permeabilidade, no caso, ela é a soma de todos os processos que atuam na passagem de substâncias e fluidos através do tecido. Como vocês podem ver aqui, a permeabilidade passa algumas coisas e outras não. A permeabilidade dentinária é também afetada pelo grau de obturação dos canalículos dentinários, que são o principal caminho através desse tecido. A quebra na continuidade desses canalículos será efetiva na redução da permeabilidade dentinária. Os canalículos eles podem terminar obliterados e podem estar obliterados somente em uma parte do seu comprimento. Como vocês podem ver aqui nessa imagem, eles estão completamente abertos, então não há uma permeabilidade, qualquer coisa pode passar. E o que é que acontece? Quando fica assim completamente exposto, é visto quando a gente tem fraturas recentes ou ele sofreu algum ataque ácido. Então ele ficou assim, dessa forma, totalmente exposto. Os canalículos dentinários, eles convergem para a polpa porque a superfície da área da junção dentina-esmalte é maior. E o outro tópico que coloquei foi que a dentina próxima à polpa tem mais canalículos dentinários e menos raiz calcificada intercanalicular do que a dentina periférica, ou seja, na parte que ele precisa mais fazer a troca de substâncias, existem mais canalículos, ok? Aqui a gente vai ver a estrutura de fato, e ela se caracteriza, como vocês podem ver aqui, ó, dos odontoblastos até a junção amelodentária, ela se caracteriza pela presença de múltiplos túbulos dentinários, e eles ficam dispostos muito próximos e atravessam toda a sua espessura. E dentro deles eles contêm extensões citoplasmáticas dos odontoblastos. Os odontoblastos estão aqui, como vocês podem ver, e assim como os canalículos eles alojam esses prolongamentos, toda a estrutura da dentina vai ocorrer esses prolongamentos. Esses quais já formaram a pré-dentina, até onde já vimos, e agora continuam mantendo a dentina. Os corpos celulares dos odontoblastos, eles se alinham ao longo da face interna da dentina e formam também o limite periférico entre a polpa e a dentina, né? Como a gente já tinha visto nas outras imagens aqui, a gente pode dar uma olhada no que ele apresenta, né? Que é o conteúdo tubular, os processos odontoblásticos, que começam daqui, nós vamos falar muito sobre a dentina intertubular, peritubular, um pouco sobre a interglobular, uma muito importante que é a dentina de manto, até a gente chegar na junção amelodentária. Além disso, a gente também tem as fibras nervosas, que vão ser importantes para a gente entender um processo que acontece nos nossos dentes. Ok? Então, vamos passar adiante. Os túbulos dentinários. Como vocês podem ver aqui, ó, de uma forma bem mais ampla, de uma maneira bem mais aberta, cada um desses túbulos, né? Eles são, como eu já tinha falado, são ocos, e eles atravessam a dentina e alojam os prolongamentos odontoblásticos. Eles também são os pequenos espaços tubulares, assim como vocês podem ver aqui, ó, eles são bem pequenininhos, e eles são compostos de líquidos tissulares de tecido. O seu trajeto é curvo, a gente consegue ver aqui nessa outra imagem, ó, que o seu trajeto não é curvo, só que o que acontece? O diâmetro e o volume desses canalículos eles podem variar, não é algo padrão. Eles variam da idade do dente, da localização na dentina, além da gente poder ver que eles são mais largos quando são mais juntos à polpa, e eles são mais estreitos nas suas extremidades mais internas.
externos, no caso. Então, a gente vê o formato de S se formando. Além disso, a gente pode ver aqui, ó, e alojam, e eu já falei sobre isso. A configuração dos túbulos indica o trajeto seguido pelos odontoblastos durante a dentinogênese. Então, ele começa da polpa de uma forma mais larga, então, quando vai chegando já próximo ao esmalte, eles já vão se diminuindo, né, se estreitando. Sobre o que eu estava falando dos nervos, é aqui que se aplica, sobre a hipersensibilidade dentária. A hipersensibilidade dentária, ela se dá porque existe a exposição dos túbulos dentinários. Como vocês viram nas últimas fotos que eu coloquei daquela estrutura completa, os nervos eles ficam protegendo os túbulos dentinários. E ele é responsável por causar essa hipersensibilidade quando ela fica exposta. Assim como a gente está vendo aqui, ó, tubo exposto já é um processo suficiente para procurar um profissional de saúde. Porque as fibras nervosas, elas envolvem não tanto, mas parcialmente o processo odontoblástico. E ela fica lá. Essa definição que eu coloquei aqui é: normalmente a dentina está recoberta pelo esmalte ou pelo cemento, como a gente já falou, né? Que na porção coronária ela fica pela dentina e na porção radicular pelo cimento. No caso, a gente está vendo aqui ela muito mais pela porção radicular. E assim ela não está disponível à estimulação direta. Então, quando ocorre essa estimulação direta, como ele fica aqui descoberto, então acontece essa hipersensibilidade, porque não vai ter um contato parcial, vai ser sempre mais em cima. Quando ocorre as terminações periféricas dos canalículos, elas ficam expostas. Então, falamos que está uma dentina hipersensível, quando ela, de fato, apresenta uma sensibilidade. Então, a exposição dessas fibras que ficam lá nos processos odontoblásticos, no odontoblasto, faz com que a gente tenha a hipersensibilidade dentária. Aqui a gente vai falar sobre a classificação da dentina. Nós temos esses 4 tipos de dentina aqui, que são as mais importantes, e é o que faz esse primeiro momento, que é a dentina do manto, a dentina circumpolar, a dentina peritubular e a dentina intertubular. Agora, falando de dentina do manto aqui, ó, com uma imagem, como vocês podem ver aqui, ela é a dentina que fica mais próxima à junção amelodentária da coroa. Normalmente dá para ver. Deixa eu botar o cursor aqui, ó. Ela consiste, né, em fibras colágenas e elas são bem grandes. No caso da dentina do manto, elas são fibras colágenas bem grandes e elas ocorrem que ficam perpendicularmente à junção amelodentária. Na raiz do dente não tem essa camada bem verdadeira de dentina do manto. Nesse caso aqui, os túbulos dentinários eles se ramificam dentro da dentina do manto. Vocês já conseguem ver que as fibras elas se alinham de forma perfeita, diferentemente da dentina circumpolar. Então, a gente vai falar mais um pouquinho e a gente vai ver de fato a diferença de uma para a outra. No caso aqui, ó, da dentina circumpar, ela é muito maior ela é a maior parte, né, da dentina subjacente depois da dentina do manto. As fibras colágenas dela, elas são menores, só que elas são dispostas de maneira aleatória. Então, como elas são de maneira aleatória, ela não fica exatamente como a dentina do manto, elas ficam todas de forma, digamos que desorganizada. Essa parte aqui, é a parte que delinea a câmara pulpar, aquela que a gente já viu nas outras fotos, então é ela que faz isso aqui. Aqui a gente também pode ver a dentina interglobular. Ela não fica exatamente desse modo entre mais ou menos a dentina do manto, porque existem algumas outras estruturas aqui que ela vai aparecer. Só que eu queria citar ela logo aqui porque ela aparece de uma forma ok, que dá pra gente entender
a estrutura dela. Ela aparece entre lóbulos mineralizados. Ela fica entre a dentina peritubular e a interlobular. Como a gente vai ver essas duas dentinas de uma forma, digamos que menor, é importante que a gente veja ela de forma macro. Então, vocês conseguem ver nessa estrutura a dentina interglobular. Ela fica entre os túbulos dentinários. Pronto, aqui a gente já pode ver a dentina peritubular, que eu estava falando, onde fica a dentina interglobular. A dentina peritubular, como a gente pode ver aqui nessa microscopia, ela é a dentina que circunda o túbulo. E ela fica exatamente muito mais próxima do que a dentina intertubular, né? Como a gente pode ver. Vai ser um pouco mais aprofundado essa parte, mais lá para o final, mas aqui a gente já conhece as estruturas. A dentina intertubular, que eu já tinha falado um pouquinho para vocês sobre as fibras colágenas, né? Mas antes da gente falar muito mais sobre a dentina intertubular, é importante que a gente saiba um pouquinho sobre essa composição aqui da dentina peritubular. Eu vou voltar aqui um pouquinho o slide só para a gente falar algumas coisas, antes da gente passar nessa fase. A dentina peritubular, ela constitui a parede do túbulo, como vocês estão vendo, e ela se caracteriza pelo seu elevado conteúdo mineral. Chega a ser 90% do conteúdo da parede. Nos dentes recém-rompidos, ela está ausente na porção da dentina mais imediata, quando há dentes irrompidos. E dependendo da idade do dente, né, ela chega a obliterar os túbulos dentinários. Quando a dentina peritubular ela é desmineralizada, essa aqui, ó, deixa eu botar o cursor, no caso ela fica descalcificada, só resta uma pequena porção de matéria orgânica, juntamente com a água. Então, isso aqui, a dentina intertubular e a matéria orgânica, juntam apenas 10% dessa massa aqui, dessa parede. Uma coisa muito importante, como ela é extremamente mineralizada, é que ela tem ausência de colágeno. Diferente dessa parte aqui da intertubular, que ela é muitíssimo composta e rica de colágeno. Então, a gente pode dizer que ela é hipermineralizada. E em termos de desenvolvimento, ela se forma no interior do túbulo da dentina intratubular. Sobre a desmineralização, a dentina intratubular ela desaparece quase em toda a sua totalidade, então ela fica imperceptível. E aí a gente consegue ver, de fato, a dentina peritubular. Sobre agora, de fato, a dentina intertubular, como a gente está vendo aí, ela é localizada entre os túbulos, né? Entre os túbulos. Ela é a dentina que fica situada entre os canalículos da dentina e ela é a massa, de fato, é a massa principal da dentina. Além dela ser também altamente mineralizada, só que no caso ela não é tanto quanto a dentina peritubular, que é feita de 90%, né? Porém, mais da metade do seu volume está formado de matriz orgânica e tem uma quantidade de colágeno. A diferença entre elas duas é apenas essa. A gente vai falar um pouquinho mais lá para o decorrer do slide, de forma mais aprofundada. De fato, aqui agora, nós vamos falar sobre a classificação da dentina, que é muito importante, né, para que a gente entenda sobre a dentina primária, secundária, terciária, porque a dentina terciária, ela se forma justamente porque ela tem uma ausência ou precisa reparar alguma coisa que foi desgastada entre a dentina primária e secundária. Então, ela sofre um pouquinho porque ela vem daí. Ela não vem de algo que é necessário, ela vem por causa de uma força externa. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso quando passar a lâmina dela. Passando aqui, ó, eu coloquei aqui duas definições.
ela tem alteração da deposição de dentina primária para secundária nessa lâmina, né? A mudança do trajeto do túbulo dentinário S. Aqui nessa imagem, eu acredito que dá para a gente ver essa mudança no trajeto entre a dentina primária e a dentina secundária. Ó, aqui a gente tem a linha de demarcação entre uma e outra, e os túbulos da dentina secundária, eles são mais irregulares. Isso aqui é bem claro, né? Como vocês podem ver aqui, ele é de uma maneira mais inteira e aqui é de uma maneira mais desorganizada, como a gente tinha visto lá na frente nos tipos de dentina. Bom, mas de todo fato, a principal diferença das duas dentinas é basicamente que a dentina primária ela é formada em um primeiro momento do dente. No caso, quando ele está em desenvolvimento, ele está se desenvolvendo. Então, ela vem e ela é bem regular, como vocês podem ver aqui. O trajeto dela é bem regular até chegar na dentina secundária. No caso, a dentina secundária ela seria a dentina que vai proteger a região da polpa. Vai proteger de quê? Vai proteger de traumas dentais. Por exemplo, quando as cáries elas estão avançando na direção da polpa, aí se forma a dentina secundária. Só que no caso, a dentina secundária ela não seria suficiente. Quando ocorre uma cárie mesmo ou alguma agressão, surge a dentina terciária, que é, que é formada pela resposta de fatores externos, como a gente estava falando. Lá no comecinho eu falei sobre os odontoblastos, que eles podem ser mortos, então acontece o quê? Essa dentina vem para uma dentina de proteção. E ela é formada através de estímulos nocivos, os traumas e os ácidos também, que são produzidos por bactérias. E ela tem também a mesma coisa, a finalidade de produção por par. Agora vamos avançar um pouquinho. Então a gente pode ver aí o resultado de um processo patológico, né, que é a cárie. E ela tem até a formação da dentina terciária, existe todo esse processo, que é a destruição da camada odontoblástica. Aí vem a migração das células da polpa, a diferenciação das células, para poder acontecer a deposição de matriz de dentina desorganizada. A gente já falou qual é essa dentina desorganizada, não é? Que é a dentina. Depois acontece o aprisionamento das células da matriz até chegar à dentina terciária. Então, como a gente pode entender, ela vem um conteúdo, uma grande mudança para que aconteça a dentina terciária, justamente um processo nocivo até essa formação. A gente vai poder ver aqui ela de outra forma, nessa lâmina aqui. E a gente, de fato, pode ver ela com mais clareza, né? Que ela tem repartições. A gente pode ver o limite. Então, a gente pode definir a dentina terciária em duas partes, que é a dentina reparadora e a dentina reacional. Em cima, nós também temos os traços mortos e o limite que separa. Então, sobre assim, a gente já pode ver aqui, eu vou pôr o cursor em cima da dentina reacional. E, basicamente, a dentina reacional, ela é a dentina que fica depositada devido a agentes externos, como a gente já tinha falado, só que assim, agentes externos crônicos, só que de baixa intensidade. Você vê que ela também não é tão densa quanto a dentina reparadora, então ela serve mais para baixa intensidade, como uma cárie crônica, no caso. Nesse aí, os odontoblastos eles conseguem migrar e secretá-la e sem ser aprisionados pela matriz. Falei no slide anterior que eles são aprisionados pela matriz. Só que não nessa parte. Na dentina reparadora eles ficam aprisionados. Aqui não, aqui eles conseguem migrar livremente. Vocês conseguem ver aqui que ele tem grandes espaços, ó. Não é tão denso quanto a dentina reparadora. Só que aqui na dentina reparadora, de fato, a gente tem a dentina que é de traumas agudos, né? Que tem uma alta intensidade, então ela precisa realmente ter essa sustentação. A gente vê ela aqui diferente dessa, porque essa aqui ela tem essa
vamos dizer assim, ela é mais irregular, né? Então ela deixa que a matriz ela consiga não prender os odontoblastos, só que essa não, essa precisa deles, então eles ficam lá. Por exemplo, uma cárie aguda, ela é feita pela matriz reparadora, na dentina terciária. E aqui em cima a gente também pode ver os traços mortos da dentina, que fica logo em cima da dentina relacional. E é isso. Meu nome é Érica e agora eu vou dar início à parte da dentinogênese em si. Como a Stephanie já falou, ela é formada pelos odontoblastos. Vai ter início na fase de campânula, no tecido da papila adjacente à extremidade côncava do epitélio do esmalte. Ela é formada pelos odontoblastos e a papila dentária vai ser o órgão formador tanto da dentina quanto da polpa. Dentinogênese e sua início, os odontoblastos vão se diferenciar, formando os pré-odontoblastos e posteriormente os odontoblastos. O segundo passo vai ser a formação da dentina do manto, ou dentina primária. Nessa dentina, nós vamos encontrar as fibras de Van Coff, que é colágeno do tipo 3. Depois, colágenos do tipo 1 também vão surgir. Estruturas como o fuso do esmalte, fibras de Thomas e a pré-dentina. A dentina primária e o suprimento vascular com o controle da mineralização. Depois, é importante a gente saber a formação da dentina radicular e coronária. Para, por fim, entender a formação das dentinas secundárias e terciárias. Na dentina radicular e coronária, eu vou abordar principalmente as diferenças entre elas, que seriam basicamente diferenças anatômicas. Na constituição da organização das fibras de colágeno, no conteúdo das fosforoproteínas. Na dentina secundária e terciária, vamos ver as diferenças histológicas da dentina primária e a deposição. A dentina terciária se caracteriza pela deposição de respostas a injúrias às células, que seriam a dentina reparadora, como a Stephanie já abordou também. Então, a diferenciação odontoblástica vai ocorrer a partir da expressão de moléculas sinalizadoras e fatores de crescimento nas células do epitélio interno do esmalte. De início, como a gente pode na letra A, as células vão ser pequenas, indiferenciadas, vão ter um central com poucas organelas. Elas vão começar a se separar do epitélio interno do esmalte por uma zona celular, que vão conter algumas finas fibras de colágeno. Após as células do epitélio interno do esmalte inverter a sua polaridade, ou seja, o núcleo que estava mais próximo à lâmina, ele vai se afastar, indo para o polo oposto. Vão ocorrer mudanças na papila dentária adjacente. Como a gente pode observar na imagem D, as células ectomesenquimais vão crescer e aumentar e se alongar. Com isso, nós vamos ter a formação do pré-odontoblasto. E depois, conforme o citoplasma aumenta de volume, continua aumentando e se alongando, vão surgir organelas, principalmente organelas que vão sintetizar proteínas, configurando então os odontoblastos. Exatamente. Nessa imagem, a gente pode observar melhor a formação daquela zona celular, que vai separar os odontoblastos do epitélio interno.
Essa zona vai ser eliminada, conforme os odontoblastos vão se diferenciar e aumentar o seu tamanho para ocupar esse espaço. Vão ser altamente polarizados e o núcleo vai estar distante do epitélio interno do esmalte. A formação da dentina do manto, ou dentina primária. A formação vai se dar, basicamente, com a diferenciação dos odontoblastos. Eles vão se diferenciar em substâncias fundamentais pré-existentes na papila dentária. O primeiro sinal da formação da dentina em si vai se dar com o aparecimento das fibras colágenas, que são essas fibras de Van Coff. São colágenos do tipo 3 e vão estar associadas inicialmente às fibronectinas. Essas fibras têm um diâmetro maior, que variam de 1 a 2 nanômetros. Elas vão estar localizadas profundamente entre os odontoblastos, em direção ao epitélio interno do esmalte, e vão se espalhar para fora da substância fundamental, que vai estar abaixo do epitélio. O colágeno do tipo 3 surge conforme os odontoblastos continuam aumentando de tamanho e vão estar paralelos à junção amelodentária. Aqui nessa imagem a gente pode ver bem as fibras de Van Coff, que são essas mais espessas na primeira imagem, no centro. E logo depois, a formação com o contínuo diferenciação dos odontoblastos, nós já vamos poder observar a formação da pré-dentina. Essa camada que vai se espessando a partir da deposição dos odontoblastos. Na imagem A, você vê ela um pouco mais fina e mais escura também. Quando ela já está na imagem C, ela já está um pouco mais grossa e mais clara. E aí a sua formação já vai estar mais avançada. Vão surgir também estruturas como o fuso do esmalte, que é formado caso um dos processos dos odontoblastos adjacentes penetrem a lâmina basal e se interponha entre as células do epitélio interno do esmalte. As vesículas da matriz vão ser formadas dos odontoblastos e elas vão repousar superficialmente a lâmina basal. Já as fibras de Thomis, os odontoblastos vão sofrer um prolongamento, denominado as fibras, e ela vai ser deixada para trás conforme vai sendo sintetizada a dentina. E vai ocupar o interior do túbulo dentário. As características tanto da dentina do manto, quanto da pré-dentina e da dentina primária. A dentina do manto é a camada e vai estar junto à camada de periodontoblastos. É a primeira camada da dentina, é imatura e vai estar em um íntimo contato colado com a primeira camada do esmalte. Ela vai surgir na maturação dos odontoblastos. Já vai ser um tecido mineralizado, rico em fibras e com a presença de matriz extracelular. Com a continuação da mineralização ou biomineralização, vai surgir a dentina primária, o suprimento vascular. Como a dentina é um conjunto duro, é importante ter um suprimento vascular eficiente. Esse suprimento consiste em capilares de início, na fase da dentina do manto. Os capilares vão estar no subodontoblasto.
Conforme os capilares já vão migrar entre os odontoblastos e o endotélio vão fenestrar para o aumento das trocas. No final do processo, os capilares já vão retrair dos odontoblastos e o endotélio também vai se tornar contínuo. Aqui nessa imagem, a gente pode observar melhor o que eu falei. De início, os capilares vão estar na camada subodontoblastica. Com o passar do tempo, você vê que ele vai penetrando entre os odontoblastos e, posteriormente, eles se retraem no final do processo. Controle da mineralização. Controle da mineralização, para o entendimento, é bom a gente se fazer duas perguntas. Primeira, como os odontoblastos são as células fundamentais, eles vão controlar a mineralização o tempo todo. E o que é que acontece? De início, eles vão exercer esse controle. Só que como vai haver espaços na junção odontoblástica, vai passar um fluido tessular, que é hipermineralizado, e vão surgir disputas para essa mineralização. Vão ser encontrados também canais de cálcio do tipo L no epitélio dos odontoblastos, e qualquer dano nesses canais vai interferir na mineralização. E a partir disso, vão ser liberadas íons minerais que vão depender da atividade da fosfatease de alcalina e da atividade da adenosino trifosfato de cálcio. Essa mineralização vai seguir um padrão. O padrão vai ser melhor visualizado quando estiver na dentina do manto, principalmente nos focos de mineralização. Nós temos, basicamente, dois tipos de calcificação. Calcificação globular, que vai se dar pela deposição de cristais pela captura heterogênea do colágeno. Elas vão ser maiores globulares e vão ocorrer mais rapidamente. Já a calcificação linear, ela já tem uma frente de mineralização que vai ser mais uniforme, não vai haver muita diferença do tamanho dos glóbulos, e o processo já vai ser mais lento. Nessa imagem, na letra a gente observa a calcificação linear. Você vê que as linhas são contínuas, certo? Você não vê muita diferença entre elas. Já na imagem B, é uma calcificação globular. Os glóbulos vão ser maiores, já vão ter diferenças de tamanho. E você vai perceber algumas manchas aí caracterizando isso. A dentina circunpompar. Ela apresenta-se em espessura como a maior parte da dentina. É constituída pela dentina intertubular e dentina peritubular. O que vai predominar vai ser a dentina intertubular. Vai ser a porção que ocupa regiões entre os túbulos dentinários, sendo essa área da dentina de maior volume. Na dentina circunpompar, o tamanho dos glóbulos é proporcional à velocidade da deposição. Ou seja, quanto mais rápida a deposição, maior vão ser o tamanho dos glóbulos. Na histologia dentária, a gente vai observar microscopicamente algumas estruturas, principalmente na dentina primária, que serão os túbulos dentários, a dentina peritubular e intertubular.
a dentina interglobular, as linhas de crescimento incremental e a granulosa de tônus. Os túbulos dentinários. Os túbulos dentinários são estruturas muito finas, a Stephanie já abordou inicialmente. Elas têm um diâmetro mais ou menos de 1,2 a 1,5 a 900 nanômetros, vai variar do local que elas vão se encontrar, que eles vão se encontrar. Tem o sistema canicular, com numerosas anastomoses. Ela vai servir para indicar os trajetos dos odontoblastos. Vão ter uma forma de S, que essa proeminência vai ter uma menor proeminência abaixo da margem incisal e nas cúspides. Nessa localização, elas vão ser praticamente retas. Tem uma curvatura que vai ser causada devido à aglomeração dos odontoblastos. E nesses canalículos também, alguns odontoblastos vão ser deletados e vão sofrer apoptose e vão se tornar apinhados. Vai se estender por toda a dentina, da junção amelodentária até a polpa. É uma rede de difusão de nutrientes através da dentina. São em molares e pré-molares, tem cerca de 59 mil a 76 mil túbulos por milímetro quadrado. Tem uma redução significativa na densidade média quando comparados à dentina cervical. Observando uma situação de cárie dentária, pela natureza tubular da dentina, ela vai facilitar a proliferação das cáries. E aí, a dentina esclerótica justamente vai surgir justamente quando houver esse dano. Vai ser formada pela reação de algum agente agressor. Tem que ser crônico. Pode ser a cárie, pode ser um trauma, ou até mesmo um material de proteção que algum dentista venha colocar. E aí vai ter o surgimento dessa dentina esclerótica. Esclerosa. Nessa imagem, a gente consegue observar, tanto em menor quanto maior aumento, os túbulos. Os túbulos, e entre eles, esse prolongamento do odontoblastos. Dentina peritubular, intertubular. A dentina peritubular é justamente um colar altamente calcificado que reveste os túbulos, que vão estar ao redor dos túbulos dentários. É mineralizada, 40% a mais do que a dentina intertubular, contém pouco colágeno e é rica em proteínas não colágenas. É facilmente aparente em cortes com desgastes não mineralizados, em um ângulo de 90 graus em relação aos túbulos. Já a dentina intertubular está localizada entre os túbulos dentinários. Nesse local vão estar os cristais de hepatitas. Eles vão ser depositados justamente na dentina intertubular. É uma rede firmemente entrelaçadas de fibras de colágenas do tipo 1. Representa o produto secretório primário dos odontoblastos. E são proteínas não colágenas. Nessa imagem, a gente consegue observar o túbulo central escuro, ao redor dele a dentina peritubular e entre os túbulos a dentina intertubular, tanto no menor quanto no maior aumento.
a dentina interglobular. Essa dentina vai ser encontrada frequentemente na dentina circunpulpar, que é justamente aquela camada mais profunda e espessa da dentina. São áreas de dentina não mineralizada, onde vai haver defeitos de mineralização. Vão ser deficientes de vitamina D e ou podem ser formadas por expostos e elevados níveis de fluoreto. Não se observa a dentina peritubular, os quais os túbulos atravessam áreas desmineralizadas. Ou seja, a gente já vai poder conseguir visualizar quando estiver em áreas mineralizadas, porque justamente essa deficiência que vai ter o surgimento da dentina. Na imagem, a gente pode observar essa mancha branca na imagem B, seria a dentina interglobular. Você vê que tem justamente a diferença de coloração devido a essa deposição de cálcio. E aí, a imagem C vai reforçar isso. As linhas incrementais de crescimento. As linhas vão dispor perpendicular em uma região de túbulos dentários e revelam o padrão rítmico e linear normal de deposição da dentina. Como seria esse padrão? O padrão seria justamente com 5 deposições diárias, com um ciclo de 12 horas, e a cada 12 horas nós teríamos a deposição de 2 nanômetros. Ou seja, no final do ciclo de um dia, nós vamos ter 4 nanômetros dispersos. Nós podemos observar duas linhas. As linhas incrementais de von Ebner, que vão ser perpendiculares aos túbulos dentários e menos mineralizada, ou linhas de contorno de Allner, que vai ter uma deficiência na mineralização, justamente por corte de... e a gente pode observar essa deficiência em cortes por desgastes longitudinais. A linha neonatal, ela vai ser uma linha ampla, que vai ser encontrada no nascimento dos dentes, em fase de mineralização. Distúrbios na mineralização dessa linha podem ser criados no momento do parto. Camada granulosa de Thomas. Essa camada vai ser uma área de aparência granular, logo abaixo a superfície da dentina, onde a raiz é recoberta por cemento. Ela é visualizada apenas em cortes por desgaste e vai ter um aumento nos grânulos na junção cemento e esmalte. Vai estar relacionada a um arranjo espacial de proteínas colágenas e não colágenas da matriz e na interface da dentina cemento. Elas não vão poder ser vistas nos cortes corados por hematoxilina e eosina ou por micrografia eletrônica, apenas por cortes de desgastes. Antes, acreditava que essas áreas eram diminutas e hipomineralizadas da dentina interglobular, considerada espaços verdadeiros. Hoje, a gente já sabe que esse arranjo tem presença de proteínas colágenas e não colágenas. Na imagem, a gente consegue observar essa camada, o cemento mais externo e a dentina mais internamente. Entre elas, essa camada vai surgir. Formação da dentina coronária e radicular.
A dentina radicular forma similarmente a dentina coronária, porém vão haver algumas diferenças, principalmente diferenças anatômicas. Funcionalmente, elas basicamente têm a mesma função. Que diferenças são essas? Vão haver diferenças na orientação e organização das fibras colágenas, pois as fibras colágenas do cemento vão se misturar com a da dentina. Vai haver também diferenças no conteúdo da fosfoproteínas, pois na dentina radicular, que vai estar justamente na raiz, se forma com a velocidade menor e um grau de mineralização diferente. Lembrando que o grau de mineralização é proporcional à velocidade. Então, se ela tem uma velocidade menor, vão ter, vão ter fibras menores na sua constituição. Dentina secundária e dentina terciária. A dentina secundária surge após a formação radicular. Ela vai ser essencialmente igual à formação da dentina primária, porém com a velocidade menor. Algumas diferenças histológicas que a gente pode observar entre a dentina primária. Primeiro, vai ter uma linha de demarcação súbita. Depois, uma diferença na leve coloração. Organização em menor dos túbulos dentinários. Os túbulos vão ser ausentes em algumas regiões específicas. E, por último, a superfície interna é reduzida com o espaçamento da dentina, ou apinhamento dos odontoblastos. Na dentina terciária, vai ser denominada dentina de reparo. A velocidade da deposição é proporcional ao dano causado, ou seja, quanto maior o dano, maior vai ser a reposição. Como consequência, as células se tornam emaranhadas na matriz recém-formada, com um padrão tubular grosseiramente distinto. Diante disso, vai diminuir a produção de colágeno, DSP e DMPI, e aumentar a produção de BSP e osteopatina, que são não minerais. Na imagem, a gente pode observar a localização tanto da dentina primária quanto da dentina secundária. A dentina primária vai estar mais externamente na parte do cemento e esmalte. A dentina secundária já vai estar na parte mais externa do cemento. E a dentina terciária vai surgir quando for para reparar algo. No caso, algum dano nos odontoblastos ou até mesmo nas células das substâncias da polpa. Surgimento de cárie, tumor. Ela vai surgir de acordo com a necessidade. Dentinogênese imperfeita. Para finalizar, eu vou apresentar alguns tipos de dentinogênese imperfeita que, como anomalia na deficiência da produção da dentina. É o tipo de anomalia que ocorre quando os odontoblastos falham na diferenciação. É produzida uma dentina com estrutura anormal, resultando em dentes de cor acastanhadas ou cinzo-azuladas, ou também opacos. Essa imperfeição vai se dar somente na porção mesodérmica do órgão dental. A doença ocorre por alterações hereditárias com terço autossômico dominante e aparentemente sem ligação com o cromossomo sexual. Seu mecanismo de transmissão ainda não está completamente esclarecido. Vão ser encontrados 3 tipos
de imperfeição. O primeiro pode ser associado à osteogênese imperfeita, já que a alteração provém de distúrbios do tecido conjuntivo. No segundo, é descrito na literatura como uma dentina opalescente e apresenta características idênticas ao tipo 1. Entretanto, no tipo 2, há menos coloração com a osteogênese imperfeita, há menos correlação. E é o tipo mais comum. No tipo 3, a cor marrom é igual ao dos tipos anteriores. Entretanto, neste tipo, é mais comum ser opalescente, com o envolvimento de ambas as dentições. E as coroas têm o formato de sino. Aqui na imagem a gente pode observar alguma dessas anomalias. Você vê que aqui na imagem C, os dentes estão bem azul, bem amarronzados e com anatomia diferente. No raio-x você pode observar também a presença de vários germes dentais que vão estar dispersos desorganizadamente.